Olá, é com grande satisfação que hoje eu bato um papo com esse jovem empreendedor chamado Natanael Oliveira. Hoje uma das figuras mais respeitadas no marketing digital no Brasil. Natanael, seja muito bem-vindo. Para começarmos, fale um pouco sobre você e sua história. Legal, bacana. Olha, uma das coisas mais importantes que, até me apresentando um pouco melhor, mas dando o meu recado também, eu acho que, para quem não sabe, eu comecei primeiro como um vendedor. Então, a minha experiência profissional foi como um vendedor. Eu era um vendedor, vendia de porta a porta, vendia adesivo, vendia placa de comunicação visual, banner, vendi propaganda em ônibus e fui vender plano telefônico. Vendendo plano telefônico foi que eu encontrei uma dificuldade, porque eu tinha que fazer prospecção. E quando eu fui para a internet, eu só queria uma coisa: vender sem ter que sofrer batendo de porta em porta. Então, eu queria vender sem ter... Não era nem trabalho, né? Não é que eu não queria vender sem ter trabalho, mas eu não queria vender com tanto sofrimento, porque eu estava realmente sofrendo, batendo de porta em porta, estava muito ruim e estava vendendo pouco. Natanael, nós sabemos que você participa de masterminds nos Estados Unidos. Como nós costumamos dizer, entre nós aqui, você bebe na fonte. Fale um pouco para a gente dessa experiência sua com esse intercâmbio. Olha, uma das coisas mais importantes que eu vejo que essa beber na fonte, né, tá nos Estados Unidos, me ajuda, né, eu vejo que ajuda hoje também o mercado brasileiro, daquilo que a gente tem buscado ajudar, é não somente entender as estratégias, não somente entender daquilo que vem funcionando, né, tem um tema que os americanos trabalham muito, que é a pauta do o que está funcionando agora. Em outras palavras, qual é a coisa mais importante que a gente pode fazer agora, que vai dar o máximo de resultados. Então isso é uma discussão interessante. Mas eu vejo que é mais a visão do que é mais importante, da questão do resultado em si, de ter essa visão para as coisas que realmente importam. Então, às vezes, é como se fosse o seguinte, às vezes você vai comprar um celular novo e o celular tem 100 funções. E aí você passa horas e horas conhecendo todas as funções, mas no final das contas, aquilo que você vai realmente utilizar são as 5 principais funções. Então, às vezes, o que acontece no Brasil hoje é que o marketing digital ainda é um celular novo. Então, as pessoas estão vendo todas as funções, quando, na verdade, deveriam estar se focando nas 5 mais importantes. Então, quando eu faço essa viagem para os Estados Unidos, eu vejo quais são as coisas que eu devo realmente me focar, e isso ajuda na produtividade, isso ajuda nos resultados, mas principalmente com relação a ter o foco. Então, eu vejo que esse é o grande ganho. Tem muitas questões de estratégia que a gente já conhece aqui no Brasil, mas o ponto mais importante é esse. Olha, preste atenção nisso aqui, que é isso que realmente faz a diferença. Nos fale um pouco sobre as principais lições que você aprendeu nesse caminho. Então, quando eu descobri como vender através da internet, que eu vendia primeiro o meu produto, depois eu fui para a agência e hoje eu treino as pessoas, eu entendi que existem as coisas importantes a se fazer e existem as coisas que você não deve prestar atenção. O que acontece hoje no marketing digital, principalmente no Brasil? As pessoas confundem visibilidade com autoridade. As pessoas confundem fama com resultados. E as pessoas confundem faturamento com lucro. O que eu estou querendo dizer com isso? Então você vai ver pessoas hoje que acham que marketing digital é simplesmente você ter um canal com vários inscritos, é você ter uma página no Facebook com vários fãs, é você postar um vídeo e você ter muito engajamento. Eu conheço várias pessoas que têm muitíssimo engajamento, mas não geram nem um pouco próximo a isso em valor de faturamento. Então, por exemplo, o que acontece é que as pessoas vão lá, gravam vídeos para o YouTube e o que aquilo gera? Nada em vendas. As pessoas criam blog, escrevem e gera nada em vendas. Realmente essa situação é interessante. No dia a dia, eu me deparo frequentemente com situações em que os empresários estão preocupados em relatar o número de curtidas obtidas em sua fanpage e não com o resultado dessas pessoas, com o resultado gerado pelas pessoas que se relacionam através da fanpage. Normalmente eu faço a seguinte pergunta: o que você prefere? Uma página com 10 mil curtidas e nenhum cliente comprou com você? Ou uma página com 100 curtidas, mas que metade já fez negócio com você? Como você vê esse certo ceticismo do mercado brasileiro em relação ao marketing digital quando comparado a outros países do mundo? Quando a gente fala do marketing direto, né, eu tinha até um material aqui, mas eu vou até pegar essa folha aqui para usar como exemplo. Quando a gente fala do marketing direto com relação a
a estratégia, nos Estados Unidos já existe há séculos, né? Então, as pessoas eram acostumadas a receber a carta de vendas em casa e comprar produtos. A gente não teve essa experiência no Brasil de venda direto. Então, ainda é um pouco, como é que eu posso dizer, a velha escola não passou no Brasil, né? Então, a gente começou já na época da propaganda em si. Os anúncios, a TV, o VT, os spots. Então, quando a gente vê os empresários como um todo, então se a gente pegar gerações, né, então a gente pegar gerações dos empresários que hoje têm na casa dos 50 anos, por exemplo, aí eles vieram da época, quando eles tinham 20, os 25 anos, eles vieram da época dos tempos dourados da TV, né? Então, por mais que o americano tenha esse comportamento realmente de TV, o brasileiro ele tem uma relação também diferente com os meios de comunicação. Então, às vezes, ainda esse ceticismo acontece porque as pessoas ainda gostam muito do ver para crer, né? Ah, se tá na televisão, tá investindo, se tá no jornal, eu tô vendo. Então, os empresários ainda têm um pouco de desconfiança com relação a essa questão. Mas o que eu vejo, acho que o ponto mais importante, eu até peguei esse papel aqui, isso é uma típica carta de vendas, né? Você já é mais acostumado aqui. Sim. Mas isso foi um modelo de vendas que a gente usou para o nosso grupo de implementação e foi uma venda pessoal, né? As pessoas pegaram isso aqui, elas leram para que elas possam comprar. Então, o empresário pensa, vai mandar um e-mail e as pessoas vão comprarem. E, de fato, acho que o mais importante é as pessoas entenderem o seguinte, não é um e-mail em si, é uma comunicação que você está tendo com as pessoas. A gente está tendo a oportunidade de bater esse papo aqui, e as pessoas que estão nos assistindo estão tendo a oportunidade de aprender alguma coisa e ter uma mensagem que está sendo passada. Então, o que eu vejo mais dos empresários é que ainda existe uma visão de que internet é só para colocar o produto em exposição. E não é isso. A internet é uma oportunidade de você se conectar com as pessoas, de você conversar com o seu público, passar uma mensagem, e aí sim que você vai vender. Acho que tem um tempo ainda para a gente parar com isso, né? Acho que sempre vai existir, mas eu acho que, com relação aos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo que a gente tem um atraso aí de cerca de 5 anos, não só em estratégia, mas em maturidade dos empresários. Então, acho que a gente tem um período aí para avançar, mas as novas gerações de empresários, eles já vêm com uma visão mais moderna. Não tem o que fazer. Um empresário que tem hoje na casa dos 50, 60, 70 anos, obviamente eu não posso generalizar, mas ele tem um histórico passado de vendas, ele viu a empresa dele vendendo de outras maneiras, ele viu o faturamento chegando de outras maneiras, então ele olhar agora e falar o seguinte, não, eu quero vender daquele jeito funcionava. Então às vezes é mais não é que ele é cético com relação à internet, é que ele está tão preso com aquilo que estava certo, que às vezes tem essa dificuldade de dar o próximo passo. Nathanael, tem 2 questões bem importantes que eu queria discutir contigo. A primeira é sobre o mercado de consultoria. Qual é a tua visão sobre esse mercado realmente? E a segunda, um pouco mais específica, é quanto ao mercado imobiliário. Você sabe que eu atuo fortemente nesse mercado, com consultoria na parte de gestão, de estratégia, e atualmente também estou trabalhando com a parte de vendas, de marketing e vendas online. E percebo que há uma séria resistência dos empresários mais antigos, aquele pessoal da velha guarda, em se adaptar às novas tecnologias, às novas tendências do mercado. Me fala um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre esses 2 pontos, quero falar até sobre a questão do mercado imobiliário também, que eu vejo que tem uma grande oportunidade, mas o que acontece é o seguinte, existem empresas que têm um problema administrativo, que não é só de vendas, é um problema de modelo de negócios. Então, às vezes é complicado para um consultor, para um especialista em vendas online gerar resultado para a empresa, porque ela tem problemas realmente administrativos mesmo. Ela precisa não de um consultor, ela precisa ali quase um milagre já para salvar o negócio dela. E às vezes você vai gerar um resultado e ela fala, e o resultado não faz nenhum efeito, porque a empresa está numa situação realmente bem complicada, seja com margem de lucro, seja com modelo de negócio, seja com posicionamento, enfim, uma série de coisas. Eu lembro um caso de uma empresa que eu ajudei e eles faziam um investimento relativamente alto, né, na consultoria, mas quando a gente colocava na ponta do lápis, o retorno do investimento era de 10, 15, 20 vezes. Então, um ótimo investimento. Para você fazer um investimento, por exemplo, na bolsa de valores que dê esse retorno, é bem difícil. Mas o que acontecia? Aquela empresa estava com tantas dívidas que ela não precisava de um retorno de 10 vezes sobre o investimento, ela precisava de um retorno de quase 100 vezes. Então não fazia tanto efeito. Então o empresário não conseguia nem comemorar. Esse não é um tipo de cliente que eu recomendo que um consultor atenda, porque às vezes a empresa está com um problema muito maior que você imagina. Então se a empresa está endividada, a empresa já fez financiamento no banco, uma série de outras coisas, é muito complicado você ajudar. Então às vezes o empresário ele está
pressionando pelas vendas, pelos resultados, mas é porque ele está numa situação realmente muito complicada. Então, é muito importante você entender o cenário como um todo. Eu, particularmente, eu gosto de ajudar empresas que queiram aumentar suas vendas, que já vendam e queiram aumentar suas vendas. Então, chega um empresário e fala, não estou vendendo nada, a gente está prestes a fechar as portas, por favor, me salva. Eu prefiro não me envolver nesse tipo de situação. Com relação ao mercado imobiliário, até você falou a questão da velha guarda, enfim, nova guarda, o que eu vejo? Eu já fiz várias palestras para pessoas que trabalham no mercado imobiliário, ajudei até imobiliárias, né? Tanto com empresas corretoras imobiliárias, fiz palestras para construtoras que tinham imobiliárias ali relacionadas. E o que eu vejo? Ainda existe uma mentalidade que, assim, corretor tem que estar no stand de vendas. Se ele quer vender, ele tem que estar fazendo ali plantão, tem que estar no shopping, tem que estar no stand de vendas. E quando a gente olha o cenário atual, não é assim que funciona. A pessoa não está aqui no shopping, nossa, tem aqui um stand, eu vou comprar um apartamento. A pessoa pode ir lá pegar informações, pegar um folder, um cartaz, etc. E ela vai ter uma decisão de compra. Um dos maiores investimentos hoje no mercado imobiliário é na questão de AdWords, né? As pessoas investem muito forte em AdWords, compram palavras-chave, enfim. Mas é um mercado extremamente, altamente competitivo. É muito caro palavras-chave específicas. Então, se hoje eu me tornasse um corretor de imóveis, a primeira coisa que eu faria seria investir no quê? Seria investir que eu não sou simplesmente um corretor de imóveis, sou especialista em ajudar as pessoas a comprarem suas casas do jeito certo, sem dor de cabeça, enfim. Então, ao invés é óbvio, a pessoa está no stand, enfim, mas o que eu trabalharia? Se eu, por exemplo, se eu vou atuar na região de São Caetano do Sul, eu tenho uns empreendimentos que eu trabalho aqui, eu buscaria produzir conteúdo ensinando as pessoas a escolher o imóvel, ensinando, não simplesmente falando, olha, eu tenho um apartamento aqui na rua tal, tantos metros quadrados, tá aqui um vídeo dele, é legal. Mas eu começaria a construir essa autoridade. É óbvio que isso é uma construção, não vai acontecer da noite para o dia, mas é algo para você trabalhar todos os dias. Com relação aos resultados rápidos, eu buscaria construir ofertas mais interessantes para esses imóveis especificamente. Geralmente as pessoas fazem tudo do mesmo jeito. Então uma pessoa que chega e fala, olha, eu tenho esse empreendimento, os benefícios dele são esse, criaria algo mais elaborado ali para ser trabalhado. Então seria uma primeira visão aí que eu vi. Só para dar um exemplo, a gente ajudou uma vez uma imobiliária e um dos corretores, que era um dos donos da imobiliária, ele falou, eu quero ser a sua autoridade. E a gente ajudou ele a escrever um e-book. Acho que era 10 coisas ou 15 coisas que você precisa saber antes de comprar um imóvel. E esse e-book fez ele ser convidado para fazer uma entrevista na TV e as pessoas começaram a baixar, mas dessa entrevista, parece que ele vendeu de 2 a 3 imóveis, eu não lembro bem, mas ele vendia imóveis de alto valor. Ele falou, poxa, Nathanael, só com essa venda aqui, eu já tive um resultado excelente, porque o comissionamento era muito bom. Então, esse é um pequeno exemplo de como a autoridade de um corretor pode fazer a diferença. Isso vale, obviamente, para qualquer tipo de negócio também. É isso aí, Nathanael. Eu tive o prazer de ter experiências muito boas no marketing digital já com imobiliárias. Recentemente, teve uma campanha que acabou, em que foram geradas 9 vendas numa campanha de 15 dias, com um custo extremamente reduzido no Facebook Ads apenas. Mas eu percebo que há uma tendência nesse mercado de se mudar muito rapidamente. Os empresários, por serem muitas vezes muito imediatistas, eles largam muito rapidamente uma ação para ir para uma outra direção. Isso faz com que a gente não tenha muitas métricas nesse mercado, métricas confiáveis. Verdade. Com a experiência que eu tenho nesse mercado imobiliário, atuando há mais de 15 anos direcionado a ele, eu resolvi trazer todo esse know-how, toda essa experiência em gestão estratégica de imobiliárias para um programa de formação, para um programa de desenvolvimento de gestores. E eu estou falando isso para ti agora porque é o seguinte, dentro deste programa, além da parte de consultoria em gestão estratégica, a gente também tem um módulo específico para o marketing estratégico digital. Ou seja, como os empresários do setor imobiliário podem utilizar do marketing digital para alavancar as suas vendas, os seus negócios. Para fecharmos essa nossa entrevista com chave de ouro, Nathanael, diz aí quais os aspectos fundamentais, aqueles aspectos mais relevantes para os empresários que desejam obter resultados com marketing e vendas online. O grande ponto é a gente falar o seguinte, as empresas precisam aprender a vender, as empresas precisam aprender a gerar resultados. E tem 100 coisas para você que você pode estudar no marketing digital, mas tem 3 coisinhas só
que vão realmente te ajudar a gerar resultados. Então eu vou falar sobre essa. A primeira coisa é sobre copywriter, que é realmente a criação de uma mensagem, é você saber se comunicar, é você saber falar. A segunda coisa é você saber gerar tráfego, você saber que as pessoas vejam sua mensagem. E a terceira coisa é você saber criar campanhas, porque muitas pessoas vão ver sua oferta e não vão comprar naquele primeiro momento. Então você precisa saber o que fazer no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto momento. Não é você tentar uma chance única, se vender agora, vendeu, se não vender agora, nunca mais vende. Mas você aprende essas três coisas, como se comunicar de maneira eficiente, como chamar a atenção das pessoas e criar uma audiência, e como criar campanhas para colocar essas pessoas em movimento, você tem o mais importante de tudo. Então você não precisa ficar aprendendo tudo sobre o Facebook, tudo sobre o Snapchat, tudo sobre o WhatsApp, tudo sobre o Instagram. Não precisa. Você só precisa saber como se comunicar da maneira correta, como fazer com que as pessoas vejam sua mensagem e o que fazer com essas pessoas caso elas não comprem no primeiro momento. Você se concentrando nisso, você vai ter realmente resultados muito superiores. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o convite. Um grande prazer estar falando com você, estar falando com as pessoas que te acompanham. Espero que esse bate-papo tenha sido proveitoso para cada um de vocês. Que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. E um grande abraço para todo mundo. Natanael, com certeza a minha audiência vai ficar muito feliz com esse nosso bate-papo, em que você colocou aqui vários conteúdos relevantes, várias questões que valem a pena refletir. Um grande abraço para você. Valeu, Luciano. Um abraço. Tchau, tchau.